Olá! Dando continuidade ao desenvolvimento da nossa aplicação de anúncios na web, como a tela de anúncios, na verdade, né, o modo de anúncios tem muitos atributos, até a gente desenvolver tudo cru de toda a tela vai levar tempo. Então, a gente tem uma ferramenta que o Laravel nos fornece, que é o Tinker. Com o Tinker, podemos fazer testes com qualquer implementação dentro do nosso projeto Laravel, seja ele model, controller ou qualquer outro objeto. Vamos fazer os testes no model nesse vídeo, ou usando alguns models nesse vídeo. Então, para isso, vamos abrir aqui o terminal. O terminal pode ser aberto uma janela à parte também, uma janela aí do prompt do DOS ou do PowerShell. Eu vou usar o terminal embutido aqui no Visual Studio Code, né? Então, para a gente abrir o Tinker, para a gente poder fazer os testes, a gente precisa digitar o comando php artisan tinker. E com isso, a gente pode executar qualquer classe implementada no nosso projeto aqui. Então, a gente consegue implementar e testar de maneira interativa com qualquer coisa que a gente tenha implementado aqui. Então, a gente consegue interagir com qualquer objeto. Então, isso é uma ferramenta fenomenal porque a gente consegue testar a nossa implementação sem termos implementado tudo. Então, como é que a gente faz, né? Se eu quiser listar, por exemplo, todas as categorias. Então, as categorias estão aqui na pasta app, eles estão na subpasta models, no namespace, e temos aí a categoria. A categoria, todos os models têm métodos estáticos, métodos de classe. Então a gente não precisa instanciar um objeto para a gente acessar esses métodos. Basta colocarmos dois pontos. Eu quero listar, por exemplo, todas as categorias. Então vou usar aqui dois pontos all. Então temos aqui as categorias automóvel, imóvel e eletrônico. Belezinha. A gente pode fazer a mesma coisa com o município. Então seta para cima aqui, ó. E aí a gente pode digitar aqui município. E a gente vai ver aí todos os municípios cadastrados. Temos 3 municípios cadastrados aqui. Beleza. Então com isso a gente pode também listar os nossos anúncios, que na verdade não temos nenhum por enquanto, mas a gente pode fazer a listagem dos anúncios, ó, 0 anúncios. Ok, o que a gente pode fazer agora? Podemos aí pegar aí, né, algum anúncio e colocar em alguma variável. A gente pode trocar o nome de algum anúncio. Vamos pegar aqui primeiro, vamos pegar aqui ó, município Moon. Vou pegar aqui app barra invertida models barra município. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o último município, né? Então é o 3 aí, né? A chave dele, a ID é 3. Então find aqui é o método que busca pela chave primária. Então eu vou buscar o find 3 e aqui ele já trouxe o resultado que ele armazenou na minha variável $moon, né? Jogo da velha não, nesse caso aqui é o dólar ou cifrão moon. Beleza. Então nessa variável aqui temos aí essa cidade. Eu posso trocar o nome da cidade, né? Por exemplo, $moon. E aí agora eu pego o atributo de objeto. De objeto é diferente de classe. Então quando eu pego o atributo ou método de classe, a gente usa dois pontos, dois pontos. Quando a gente quer acessar algum atributo de um objeto, aí a gente usa uma setinha aqui, né? Então eu quero mudar aí o nome da cidade. Então eu vou pegar outro nome de uma cidade aqui do Mato Grosso, aqui perto da gente, Santo Antônio do Leverger. Beleza, né? Esse vai ser o novo nome. Então esse é o nome do município. Só que ele não mudou na base de dados ainda. Então se eu pedir para listar aqui os municípios, o código 3 ainda consta como Chapada dos Guimarães. Então eu posso verificar o que está na minha variável, $moon, né? Então minha variável já está com o novo nome, só que ele não gravou no banco de dados ainda. Então como é que eu faço para gravar? Aí eu chamo o método aqui de objeto chamado save para ele salvar, ou eu posso usar o update. Qual que é a diferença? O save ele checa se o registro existe, se não existir ele insere no banco de dados. Se ele já existir, aí ele vai atualizar os campos que foram atualizados, que foram modificados.
E aí o update ele sempre atualiza, né? Então essa é a diferença. O update ele não faz essa checagem. No resultado final vai ser o mesmo, né? Então, finalmente aqui ele voltou true, significa que ele conseguiu fazer a operação. Então, se eu consultar o banco de dados de novo agora, para listar os municípios, agora mudou o nome aqui da cidade, né, de código 3, ID3. Belezinha. Então, com isso, a gente consegue interagir com qualquer objeto. Então, dessa forma, a gente pode basicamente criar aqui em memória um novo anúncio, né? New app barra models barra anúncio. Aqui, como não tem nenhum parâmetro, geralmente a gente não precisa colocar aí o par de parênteses, esses parênteses, né? Aí ele criou. Então ele criou com código na memória, um endereço de memória aí 3421, belezinha? E aí a gente consegue preencher os campos. Então, que campos que a gente tem anúncio, né? Então a gente tem aqui no database que a gente consegue ver melhor, né? Então a entidade de anúncio ele tem aqui o ID da categoria, o município, título, descrição, imagem, finalidade, endereço, CEP, valor, detalhes, mapa, a quantidade de visualizações e o status, né? Então a gente tem todos esses campos aqui. Então a gente pode preencher todos esses campos, né, nesse anúncio aqui que a gente está criando. Então a gente pode pegar aqui o dólar anúncio, dólar anúncio, a setinha aqui. A gente pode começar, por exemplo, com categoria, né, categoria underline ID. Então, o ID da categoria, vamos cadastrar, por exemplo, uma casa. Então, a casa está na categoria 2, né, ela está lá em cima, imóvel, né? Imóvel, cadê imóvel? 2, né? Só para conferir. Então aqui é a 2. Aí o 2 ali significa que ele conseguiu atualizar. Setinha para cima aqui eu vou mudar também o código do município, né? Então município ID. E aqui eu vou colocar, por exemplo, o código do município 1. Legal. O que mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode setar o título, né? Então a gente pode configurar o título. Então vamos colocar aqui título, anúncio de teste, né? Beleza, esse vai ser o título. Vamos colocar também a descrição, uma breve descrição. Então a gente pode colocar aqui teste, por exemplo, teste de cadastro de anúncio de, por exemplo, imóvel, né? Por exemplo, isso aqui é uma descrição. Beleza. Então temos título, descrição, município, temos a imagem. Só que a imagem, eu não tenho nenhuma imagem aqui, é uma URL. Então eu vou colocar um texto mesmo, porque o campo é texto, ele vai aceitar, né? A gente não está colocando aqui o endereço da imagem. Então eu vou colocar o URI, que é só o pedaço da URL dentro do site, né, da imagem. Beleza. Aí aqui a gente, na hora de carregar, vai dar aquela imagem quebrada se a gente for carregar na tela. Então, posteriormente a gente vai ter que colocar uma imagem mesmo, fazer o upload da imagem, e assim a gente substitui isso aqui na hora que tiver implementado aí o CRUD aí, né, de anúncios, né? Bom, além da imagem, a gente tem aí também a finalidade, né? Então vamos mudar aqui a finalidade. Então, finalidade, como é enum, finalidade aqui, então eu vou colocar aqui, por exemplo, que é uma venda, né? Uma venda de imóvel. Poderia ser aluguel, né? Porque imóvel poderia ser aluguel também, né? Eu vou deixar venda. Tá, é para venda. Eu vou colocar aqui o endereço também, que é outro atributo. Eu vou preencher todos. Nesse aqui eu vou preencher todos. Mas normalmente a gente não preenche todos, né? É, Rua dos Testadores. Beleza. Então a gente tem o endereço. Vamos colocar o CEP, né? A gente tem um campo ali para CEP também. Então CEP, vamos colocar aqui um CEP de teste. Como aqui ele está aceitando letras e números, não está só um número, então vou deixar meio que no padrão de CEP, mas estou colocando letra aí só para demonstrar. Vamos colocar aqui o valor também do imóvel, né? O valor do anúncio, valor anunciado, com o valor é número, então não vou colocar entre aspas.
Então vou colocar aí 250 mil, 1, 2, 3, com duas casas decimais, 00, esse ponto 00 é opcional, mas eu costumo sempre deixar com o número preciso aqui na hora de digitar para não dar problema, e aqui ele já cortou um zero, né? Porque a zero ele arredondou isso só para um zero, uma casa. O que mais que a gente pode colocar? Tem um campo de detalhe que eu esqueci, né? Então, esse campo de detalhe é um campo texto, né? Onde a gente coloca aí um detalhe mais específico, aí a gente pode escrever bastante. Então, aqui é uma descrição, né? Descrição detalhada do anúncio, né? Vou deixar só assim, né? Bom, e aí a gente tem um mapa também, né? Então aí o mapa também eu poderia copiar e colar lá do Google Maps, mas vou deixar só uma orientação aqui, né? Vou deixar a orientação aqui do tipo código HTML, né? Do Google Apps. No Google Maps, né? Apps não, Google Maps. Beleza. Além do mapa, a gente tem a quantidade de visualizações, que é número também, que nem isso aqui, né? É número, só que nesse caso é só o número inteiro. Visualizações. Então vou colocar aqui sei lá, 62, beleza, 162 visualizações já. Beleza, número inteiro. E por último temos o status do anúncio, né? Então se ele está em rascunho ou se está publicado. Nesse caso aqui, o rascunho já é padrão, já é o default. Então, por isso mesmo, eu vou mudar aqui para publicado, né? Aqui pode ser aspas simples, aspas duplas. Estou usando duplas, vai dar na mesma, né? Publicado. Beleza. Então, feito isso, a gente ainda não tem anúncios, né? Então, se a gente for consultar a setinha para cima aqui, ao aqui no anúncio, buscar todos os anúncios no banco de dados, ainda não tem nada, a aula ali está em branco. Então aqui a gente vai precisar salvar, né? A gente vai precisar salvar. Então aqui eu vou pegar esse anúncio, né? E eu posso usar o método save, né? Agora não é update, é save mesmo, porque aí ele vai checar que não existe e vai gravar no banco. Vamos ver aqui, table anúncios, tem uma coluna chamada detalhe. Detalhes. Tá. Aqui é detalhes. Tá. E como é que eu faço para tirar aquele detalhe que vai dar problema, né? Que ele vai tentar verificar e lá na tabela não vai ter o detalhe. Aí eu uso um set. Um set dólar anúncio. Deu um problema aí, né? É, detalhe, né? Aí eu tiro aí o detalhe. Então na hora que eu mando exibir aqui o meu anúncio, né? Eu até não mostrei como é que está o conteúdo do anúncio, né? Então, aí dólar anúncio eu exibo, aí eu tenho tudo que eu preenchi, né? Inclusive detalhes. Agora já está beleza. Agora eu vou usar aqui o save, né? Agora sim, o save é bom que nos testes aqui a gente já vai vendo restrições, já vai vendo se tem ou não aquele campo. Então, detalhe ali não existe, ele deu uma mensagem de erro aqui que detalhe não existe. Ele fez um insert into anúncios, então ele traz todo o código SQL que foi montado automaticamente também, né? Aqui ele salvou. Então, já que salvou, agora eu consigo listar lá no banco de dados. Então, aqui, ó, anúncio all, agora vai ter um anúncio com código 1, que é o primeiro que eu cadastrei, com todos os dados que eu cadastrei. Beleza, né? Então tá funcionando. O meu anúncio anterior, né, dólar anúncio aqui, ó, ele tá sem o código, aliás, ele acrescentou ID, né? Ele acrescentou ID aqui. Mas se eu quiser buscar no banco de dados, eu posso buscar. Vou criar uma outra variável aqui, ó, né? Só deixar a n aqui de anúncio, né? Minha variável é n, e aí eu vou usar o que? O app barra models, então essa aqui é uma outra variável, anúncio, e aí eu vou usar o método find de classe e vou buscar o código 1, né? Vou buscar o código 1. Aí ele trouxe a consulta completa com os campos na ordem que foram definidos lá no banco de dados. Então a ID está no começo e não no final. Então, essa é a diferença com a minha variável anúncio original, que quando eu salvei, ele acrescentou esse campo ID para saber qual que foi a ID do registro adicionado ao banco, né? Bom, então o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer consultas nesse cara.
Como assim? Né? A gente mapeou o relacionamento na parte orientada a objeto aqui no app. Então aqui no app, Models, a gente tem um anúncio aqui, ó, e a gente tem um método, por exemplo, para obter a categoria e o município. Então a gente consegue obter a categoria e o município de um determinado anúncio. Só vou limpar a tela aqui. Opa, com o cursor aqui, Celeste. Esse aqui tira daqui. E aí eu vou. Sim, aqui eu estou no Tinker, não vai limpar a tela não. Vai ficar assim mesmo. Ah, então vamos pegar, fazer o seguinte, o dólar $AN, que é a minha variável que eu peguei agora, né? E eu quero pegar aqui, ó, olha só como é que está o anúncio, dólar $AN aqui. Dólar $AN, quando eu fiz a busca ele já exibiu, mas ele está assim, né? Então eu posso pegar e consultar, por exemplo, a categoria. Aqui, como não tem parâmetro, eu não preciso colocar o parênteses. Tanto faz se colocar parênteses ou não, porque não tem parâmetro, vai estar vazio. Então, se eu não colocar também, ele vai funcionar. Então, ele trouxe a categoria. Então, quando eu fiz isso, o que que aconteceu? Ele carregou a categoria da base de dados. Ele carregou nesse atributo categoria. Então, na hora que eu listo o anúncio, olha só o que aconteceu de novo aqui, ó. Agora ele concatenou aqui o atributo categoria. Aí o mesmo acontece quando eu adiciono aqui o município, né? Se eu consulto o município. Então, se eu consulto o município, o mesmo acontece. Eu consultei o município, o atributo município, então ele transformou aquele método como se fosse um atributo na memória. Então ele criou um conteúdo JSON que ele tem também o município agora, categoria e município. Olha só que sacada legal, né? Eu posso pegar esse município e colocar numa variável, mas eu vou consultar direto no banco de dados, por exemplo. Eu vou consultar a categoria primeiro. A minha categoria é 2, né? Então eu vou pegar aqui o app models barra categoria, né, que é o meu model, e aí eu vou usar o find pela chave primária, e aí eu quero a categoria de código 2, que vai ser meu cat. Então, se eu exibo esse cat, ele vai exibir só o que eu recuperei do banco. Mas a categoria também ele tem um atributo que eu criei chamado municípios. Na verdade, um método que é chamado de municípios. Isso, agora está certo, né? E ele vai listar todos os municípios. Município não, anúncios, né? Anúncios aqui, ó, categoria. Tá aqui, ó, anúncios, né? Então a gente criou aí no vídeo anterior. Então é anúncios. Então agora vou dar um enter aqui. Ele vai listar todos os anúncios aqui, por exemplo, dessa categoria. Como só tem um, só trouxe um. Agora, se eu mandar listar exibir o conteúdo de cat, ele vai ter os dados da categoria mais a propriedade anúncios. E o mesmo acontece com o município também. Então, se você for testar com o município, a gente pode colocar aqui, ó, né, a variável mun de município. Eu vou colocar find 1, só que aqui a classe é município, né? Então a classe model é município. Então tem aqui Várzea Grande, por exemplo. Então o meu $mun é só os dados que estão na base de dados. Mas se eu pegar e mandar exibir os anúncios, aí ele vai trazer todos os anúncios que tem lá. No caso só tem um, mas ele vai trazer todos os anúncios. E aí ele vai recursivamente, à medida que a gente vai chamando os atributos, trazendo aí e preenchendo os atributos. Então, se eu pego aquele anúncio e consulto uma categoria, aqui dentro do anúncio vai aparecer a categoria e assim por diante, né? Então, ele vai ser uma estrutura aí que vai sendo montada dinamicamente na memória. À medida que a gente usa, ele vai carregando mais coisas, vai deixando na memória para que a gente não precise consultar no banco toda hora, né? Enquanto eu tiver com a variável válida. Então, desse jeito, a gente consegue fazer o teste de tudo que a gente vem implementando usando Tinker, né? E aí a gente pode chamar qualquer método, atributo, instanciar classe de maneira interativa aí com os nossos programas que a gente está desenvolvendo dentro do nosso projeto, ok? Então, esse vídeo fica por aqui e até a próxima!